CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas, que também têm a oportunidade de estar conosco hoje aqui. O estudo de hoje será o Livro dos Médiuns. Quem fará o estudo será a nossa querida Débora, que a gente está morrendo de saudades dela. E ela está aqui hoje, né? E todos nós que aqui nos encontramos, tendo essa grande oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Cristo, que através desses bondosos Espíritos e com a sabedoria do nosso querido Allan Kardec codificaram para todos nós. E a gente vai lembrando que a nossa casa tem uma obra social. E a obra social acontece todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã. E aqueles que puderem, quiserem conhecer e participar também, todos serão muito bem-vindos. Aqueles que gostarem e não quiserem mais sair, né? Porque a obra social é assim, é um trabalho tão bom que a gente não consegue, entrou e não consegue mais sair da obra. Então, todos serão bem-vindos, venham conhecê-lo. As crianças, as mães. É um trabalho bem bonito, que é aos sábados, como eu falei. Mas essa obra social, ela também precisa de ajuda a nível de alimentação, a nível financeiro. Material de limpeza se faz necessário também na nossa casa, que a gente observa quando chega aqui. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha uma companheira já limpando todo o salão, outra lavando os banheiros, e isso gasta material, não é? A luz que a gente usa também é necessário ajuda. E a gente também fornece cestas básicas. Então, são de alimentos não perecíveis que vocês também podem nos ajudar. A gente costuma dizer assim, até o sal faz falta numa cozinha. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Então, aqueles que puderem ajudar com o que for, estiver ao alcance, a gente aceita de bom grado. Medicação que também não esteja vencida. Usou 4, sobraram 6, traz para cá. Porque também tem uma médica aqui que atende aos nossos assistidos. A gente também lembra que aqueles que têm roupa usada em bom estado, calçados, também podem nos doar. E eu sempre, quando peço roupa, eu me lembro, viu, Débora, lá da Malé, uma vez uma senhora levou algumas peças, e numa das peças iam calças compridas. Aí ela disse assim, eu tirei o fecheclé para usar em outra roupa. Então, a assistida não tem condição de mandar para uma costureira e de comprar um fecheclé. Então, se a gente puder trazer a peça em bom estado, que a gente possa trazer. Porque a gente sempre pensa assim, o que eu faria se fosse comigo? Como seria no meu caso? Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Eu gostaria disso? Não, né? Mas a gente aceita de coração tudo que aqui chegar para nós. E hoje o nosso estudo, como a gente falou, é com a nossa muito amada Débora, essa companheira da nossa casa, que a gente morreu de saudade já, né, de não ver a Débora. Ela também faz parte da obra social e ela está impedida por doença na família de estar sempre presente aqui conosco. Mas a gente sempre sintoniza com ela para que a gente possa fortalecê-la nesse momento
no qual ela está vivenciando, porque isso é a doutrina espírita, não é isso? E hoje o capítulo, a gente continua no capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. Os itens são 16, 17 e 18, que a nossa querida, muito querida Conceição irá fazer o comentário no momento do passe. A gente só vai ler alguns trechinhos do capítulo. E a gente recomenda que vocês o leiam em casa, para que a gente possa ter maior entendimento, né, do que é há muitas moradas na casa do Pai. E o item 16, o 17, 18, eles vão falar mundos regeneradores. E o 16 fala assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. No 17 ele fala assim: os regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. E no 18 ele fala: porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Então, a gente volta a lembrar para que vocês leiam em casa esse capítulo, esses itens. Vamos fazer a nossa prece? Querido Jesus, mestre de amor e de luz, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta linda manhã de sol, manhã de paz, de amor e de luz. E pedimos ao nosso muito amado altivo que possa nos envolver a todos, especialmente a nossa Débora e a nossa Conceição, que irão fazer o estudo e o comentário da manhã de hoje. Pedimos a toda a coluna espiritual da nossa casa de amor, que com muito amor abraça cada um de nós, encarnados, desencarnados, os nossos internautas, os médios que irão atuar na cura de hoje. Que todos nós possamos ser envolvidos neste amor. E em Teu nome, querido Jesus, mestre de amor e de luz, em Teu nome, em nome de todos os espíritos da nossa casa, em nome do nosso muito amado altivo, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de luz, a Ele pedimos, solicitamos a permissão para darmos início à reunião do Livro dos Médios da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, a nossa Débora, como eu falei, ela vai hoje trazer o estudo do capítulo 6, que é manifestações visuais, né? Mas ela vai trazer o estudo para nós da teoria da alucinação, que são o item 111, 112 e o 113. No 111, ele vai falar assim, só um pedacinho. Aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, acreditam tudo explicar com a palavra alucinação. A definição desta palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções que ela realmente não tem. Então, a gente vai passar nossa querida Débora,
Que o nosso querido altivo te abrace. Assim seja. Tá bom? Então, bom dia a todos. Com imensa alegria que aqui estamos para estudarmos a doutrina espírita. Estudarmos, eu achei tão bonito, eu lendo ontem, né, esse capítulo, e ele fala a ciência espírita. Então, com Kardec, né, com esses espíritos que também compõem a ciência espírita, nós temos que pensar que são equipes, né, de espíritos encarnados, somado aos espíritos desencarnados, que puderam, graças a essa combinação, né, desenvolver a ciência espírita. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Falei, é a ciência. Então, mais do que nunca, na época de Kardec, né, a época na França, onde as ideias novas estavam, né, brotando, era um impulso de crescer, de sair de determinados dogmas, de compreender melhor Deus, de vencer os nossos medos das religiões, os medos que foram incutidos em nós, de religiões do passado, de seitas, aonde a razão quer entrar, quer se colocar lado a lado da religião, da espiritualidade, para trazer para o homem novo esse conceito de Deus muito mais bem elaborado. Então, por isso nós encontramos naquele meio, naquele ambiente da Europa, na época onde as ideias estavam ali novas surgindo, a manifestação dos espíritos trazendo, né, um conhecimento da vida espiritual que para cada um de nós ainda estava tão confusa, tão envolvida em crenças, que os espíritos se juntam e nada mais organizado do que encontrar o mestre Hippolyte Léon Denis Rivail, com uma bagagem imensa ao longo de muitas vidas, estudos, reflexões, aprofundamentos de várias religiões que ele veio angariando ao longo de muitas vidas, para poder receber todas essas informações que os espíritos iriam trazer naquele momento para todo o planeta Terra, não só na Europa, mas em todos os lugares do orbe, a manifestação dos espíritos através da mediunidade dos médiuns que sempre existiram, mas que aconteceu de uma forma mais ostensiva para chamar a atenção. Sempre tiveram médios, mas talvez não com tanta, né, com tanta quantidade, também com efeitos, né, vários médios de efeitos físicos, intelectuais, uma variedade enorme da mediunidade ali se apresentando para que Kardec pudesse, junto com essas almas que, né, largaram o corpo físico, compilar, organizar, né, a ciência espírita. Porque o tempo todo Kardec estava sempre preocupado em colocar o mais claro possível a ideia de que a mediunidade não é nada de anormal, não é nada de sobrenatural, é o conceito da mediunidade. E aí é que a gente vamos aqui agora, né, chegar lá, dentro do processo evolutivo do planeta, a mediunidade é o caminho natural de todos nós. Todos nós, aí como os espíritos falam e Kardec também, todos nós somos médiuns, num grau qualquer. Porque temos
no perispírito, uma organização, os rudimentos. O que são os rudimentos? Né? As peças principais, né? A estrutura para a gente desenvolver a mediunidade. Todos nós somos médiuns num grau qualquer, porque é da natureza humana nascer, se estruturar no corpo físico, dentro do perispírito, com os rudimentos da mediunidade. Então, todos nós podemos dizer que somos médiuns. Mas quando Kardec estuda e vai falar da mediunidade no Livro dos Médiuns, ele vai falar muito dessa mediunidade que é mais ostensiva. Mas quem de nós aqui já não teve uma intuição de pegar o telefone e ligar para alguém e a pessoa dizer que estava pensando na gente e que estava precisando de uma palavra amiga? Quem de nós já não acordou com a vontade de visitar um parente que estava doente e logo depois, naquela semana, aquela pessoa desencarna? Quem de nós já não teve, querendo fazer determinadas tarefas e para aquilo e vai lá conversar com alguém e aí naquele momento ali a pessoa fala assim, poxa, eu estava precisando dessa resposta, você acabou conversando comigo agora e me deu aquilo que eu estava precisando como resposta. Então, todos nós temos a possibilidade dessa comunicação com o mundo espiritual. Todos nós temos a possibilidade de estarmos em constante diálogo com o mundo espiritual. Só que é tão natural, não é como o Kardec fala, não é patente, não é ostensiva, e a gente fala assim, não, eu não sou médium, mas todos somos médiums num grau qualquer. A ostensividade é o que Kardec vai mais trabalhar aqui para poder mostrar para cada um de nós, dentro dessa ciência espírita, as várias nuances da mediunidade. Acredito que não tenha nenhuma pessoa com uma expressão da mediunidade igual ao outro. Porque isso tem a ver com o quê? Com a constituição do perispírito. Ele vai falar aqui, ó. Então, a gente vai lá. Nesse capítulo que Kardec está falando aqui, vamos organizar agora. Ele vai falar aqui, está falando do Livro dos Médiuns, a gente está falando o tempo todo de mediunidade, que é uma coisa que é inerente a cada um de nós, que se a gente não tem ostensivamente, a gente pode vir a desenvolver em qualquer momento da vida, nessa vida, ou em outras, mas como espírito imortal, a gente precisa desse conhecimento. Esse conhecimento da mediunidade, dessa comunicação com o mundo espiritual, dessa imortalidade, da reencarnação, ela é muito necessária para que no momento oportuno, que possa eclodir essa mediunidade mais ostensiva em cada um de nós, a gente possa saber se comportar com ela. E não levar isso, como fala aqui, né, para o maravilhoso, para as paixões, para as ilusões que a gente começa a ter. E aí Kardec vai falar o tempo todo disso, dessa mediunidade que a gente tem que parar, analisar, e principalmente da presença, como é o capítulo que nós vamos estudar, que tem a ver com as manifestações visuais e com a visão de quê? Dos espíritos. Então, é mais dessa parte particular, né, que Kardec vai falar, da visão dos espíritos. Quem vê? Aí ele vai falar aqui assim, ó, olha só que coisa interessante, a gente pensa que não, que a mediunidade tem ali alguns pontos do planeta em pouquíssimas pessoas. Aí ele vai dizer assim, ó, de todas as manifestações espíritas, vou lá pegar lá 100, Dália, eu estou lendo lá 100, e aí rapidinho, porque tem gente que veio hoje, não veio semana passada, então vamos pegar rapidinho o caminho das pedras, para que a gente possa entender lá
na alucinação, que também não é tão longo, para a gente contextualizar e para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, a gente está falando mediunidade, para quem está vindo pela primeira vez ou que não veio ao longo dessas semanas, está falando de mediunidade, está falando de uma forma de mediunidade mais particular, que tem a ver com as manifestações visuais, aquela pessoa que vê os espíritos. E aí ele vai falar aqui de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Então é disso que a gente está falando. Pela explicação desse fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural. Ó, Kardec já começa, né, tirando, olha só, vamos parar com esse negócio de que tudo é sobrenatural, né, essa coisa mística, que o mundo espiritual é algo, né, assustador. Não, nós estamos o tempo todo em relações, pelo pensamento, com o mundo espiritual. Que eu não gosto de falar mundo espiritual, porque mundo espiritual é tudo. Não tem uma divisão mundo espiritual. Eu estou aonde? Eu estou no mundo espiritual. Tudo é o mundo espiritual. Mas a gente tem o quê? Estados, né? E nós estamos com o corpo físico atingindo determinado estado de consciência por conta do corpo físico, dessas moléculas mais aglomeradas, aglutinadas. Então, a gente tem a sensação de que está à parte, está num outro mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é tudo. São diferentes vibrações por conta da densidade do planeta. A densidade do planeta vai pesando e vamos tendo o quê? As moléculas mais unidas, e aí a gente tem esse corpo físico mais denso, e com o corpo físico mais denso, a gente não consegue perceber determinados espectros de vibração. Simples assim. Tudo é mundo espiritual. Nós, quando morremos, vamos para lá. Eu pergunto, para lá onde? Porque se eu vou tirar o corpo físico, eu continuo espírito, posso estar aqui ou acolá, mas eu continuo, né, com a minha integridade como espírito. Só, os espíritos não falam que a gente só tira o quê? A roupa. Só a roupa. Então, eu, quando fico sem roupa, continuo a mesma. Então, a gente tem que entender esse mundo espiritual aí como essa possibilidade de manifestação por conta de um corpo físico ainda denso, pesado, que tem uma vibração menor por conta do quê? Dessas moléculas mais compactas. E aí a gente não consegue, né, passar por paredes, permear com ambientes, por conta de uma estrutura mais densa. Mas tudo é mundo espiritual. Aí ele vai dizer aqui, pela explicação deste fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Então, os espíritos não são nada mais do que os homens sem a roupa, vamos dizer assim, né? Sem uma parte dessa matéria mais densa, mais externa, que nos impossibilita ver o mundo espiritual. Mas eles nos veem, porque eles estão o quê? Desprovidos dessa matéria mais densa. Né? Aí vamos lá aqui. Aí ele fala assim, os espíritos podem tornar-se visíveis? Vamos pensar na mediunidade. Sim, principalmente durante o sono. Por quê? Porque durante o sono tem o estado de emancipação. Sono é um estado de emancipação da alma. Aí a gente faz o quê? Afasta, pode dizer assim, essas moléculas se afastam mais, porque tem um estado de expansão, e a gente pode ver, a gente não vê? Ah, sonhei com a minha avó, sonhei com a minha tia, sonhei com o meu fulano, sonhei com o meu filho. E a gente fala assim, não foi sonho, não tem muito disso, foi real. Foi real, muitas das vezes. Foi real, sim. Porque afastado um pouco, dilatado do corpo físico, a gente consegue essa possibilidade. Então, a gente vê, então, eu vejo espíritos?
Sim, durante o sono a gente vê muito, mas ele vai falar muito aqui, né, é da questão de em estado de vigília. O que é estado de vigília? Acordado. Ele está falando mais aqui dessa mediunidade em que você está vendo, uma prova de que todos somos médios é que a gente, através do sono, pode se comunicar com os espíritos. Simples assim, né? Então, somos médios, né? E aí, quando a gente chega no estado de vigília, que é o estado onde é preciso o quê? A constituição do perispírito mais organizada para isso. É uma qualidade, uma característica do perispírito de cada um de nós, que é essa, o que é o perispírito, né? É essa ligação entre o corpo físico e esse espírito, essa centelha divina. O perispírito, ele faz o quê? É a ligação entre esse corpo físico, essa molécula mais densa, mais material, de algo que é muito etéreo. Imagina, como é que você vai colar o ar com a madeira? Não dá. Tem muita distância de fusão molecular. Então, o perispírito é isso, aí pega, você coloca lá uma massa, algo que é maleável, algo que dá para permear esses dois estados, é o perispírito. Você vê como tudo é lindo, como tudo é perfeito, é uma ciência, né? Essa ciência espírita, essa ciência que todos nós fazemos parte. Então, a gente tem o perispírito, e aí, para que a gente possa ver, para que a gente possa, né? Aí vamos falar agora sempre desse médium mais ostensivo, que tem a possibilidade de ver no estado de vigília. O espírito, ele precisa aí ele vai falar aqui, ela resulta de uma aptidão especial, cuja causa ainda é desconhecida e pode desenvolver-se. Então, pode desenvolver a qualquer momento. Quantas pessoas, né, às vezes, em determinada idade, lá na frente, começa a desenvolver a vidência, ou a audiência, ou a clarividência, várias, a intuição a gente já tem, às vezes fica tão aguçada e a gente consegue ver o que a pessoa, às vezes, o flash do que ela está pensando. Então, a gente vai desenvolvendo. Mas que seria provocada em vão se não existisse a predisposição natural. Então, olha só que interessante. Aí tem a ver com as nossas questões kármicas, que as nossas necessidades de, nessa vida, trabalhar alguns fatores, alguns elementos da nossa personalidade, da nossa moralidade, da nossa alma, para a gente evoluir. Então, a gente tem dívidas do passado que a gente precisa também se quitar com a lei de Deus e, antes de tudo, com a nossa consciência. E aí a mediunidade vem também nos ajudando a acelerar esse processo, a desenvolver essa capacidade da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nada como a mediunidade para acelerar o nosso processo evolutivo. Fazer com que a gente espelhe a mente divina. Essa é a função da evolução, espelhar a mente divina. Então, a gente precisa limpar as nossas demandas do passado, as nossas dívidas, e a mediunidade muitas das vezes vem para isso, para acelerar, não vem como castigo, não vem como punição, mas vem para acelerar o nosso processo de evolução. Aí ele diz aqui, né? Ela resulta de uma aptidão especial, cuja causa ainda é desconhecida e que pode desenvolver-se, mas que seria provocada em vão se não existisse a predisposição natural. Então, é necessário, pois, mantermos-nos em guarda contra as ilusões que podem nascer do desejo de possuí-la. E aí a gente pensa assim, porque a mediunidade é atrativa. Ai, quantas vezes a gente fala, eu queria saber o que vai acontecer comigo no passado. Ai, a Dália fala alguma coisa, e aí ela pergunta, eu já fico querendo responder. A mediunidade é algo que nos fascina. Tanto que a gente tem estudos sobre o quê? Kardec se preocupou com isso, os escolhos da mediunidade, que é de usar mal essa aptidão que a gente às vezes não tem condições morais para tê-la.
Então, por isso que ele fala aqui, não se deve, né, forçar desenvolver a mediunidade. Deixe que ela surja natural, porque ela vai surgir na hora certa. E também não adianta a gente fugir quando ela surge, porque é a hora certa. Então, a gente precisa conhecer a doutrina espírita, que vai falar para todos nós dessa ciência espírita, a ciência do espírito que somos. Então, vai falar da nossa natureza, da nossa necessidade evolutiva, das nossas dívidas do passado, de onde viemos, aonde estamos, o que precisamos fazer e para onde estamos indo. Então, a ciência espírita vai fazer com que a gente use a mediunidade a nosso favor e a serviço da humanidade. Então, a gente surgiu, não vire as costas para ela, né? Não surgiu ainda, estude a doutrina, se desenvolva moralmente, para que quando ela chegar, você esteja preparado para utilizá-la da melhor forma possível. Aí ele está falando aqui dessa mediunidade. Aí ele está dizendo, os espíritos, vamos lá, os espíritos podem ser vistos sob vários aspectos. Então, a gente tem essa mediunidade, e aí a gente sabe que essa mediunidade, então, durante o sono a gente vê os espíritos, mas ele está falando aqui dessa mediunidade do estado de vigília. Aí, ele vai falar aqui, todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente, é o número 3. Todos o podem, mas para isto nem sempre tem a permissão, a sua vontade. Chegamos a um ponto crucial. Então, imagine se todos nós, vamos já pegar um outro para chegar nesse, imagine se todos nós víssemos espíritos o tempo todo. Imagina, 2/3, né? Segundo dizem, então, temos 2/3 desencarnados e 1/3 encarnado. Imagine se nós víssemos espíritos o dia todo na nossa, não precisa nem em lugar nenhum, na nossa casa. Nos perturbaria. Então, olha que coisa interessante. Até o nosso corpo, a constituição física, a constituição perispiritual que nós temos no planeta Terra, nesse nosso estágio evolutivo, é apropriado para que a gente não veja espírito o tempo todo. Imagina, Dália, se a gente vê espírito o tempo todo. Então, como a gente precisa da constituição do perispírito, tudo é planejado. Imagina, para que a gente só consiga perceber aquilo que nos cabe naquele momento como melhor. Então, por isso a gente não consegue ver os espíritos. Tem todo um planejamento divino, todo um planejamento superior para que a gente não falhe, não sucumba, imagina. Então, alguns veem o tempo todo, talvez contado nos dedos no planeta, se é que tem, porque isso acaba atrapalhando, confundindo e perturbando a gente. Então, vem a dose certa na medida do que precisamos. Então, a gente não vê espírito o tempo todo. Todos os espíritos podem manifestar-se sim, mas eles têm o quê? Sempre dependem de uma permissão superior. Olha que lindo. E a gente acha que está à mercê do barco à deriva. Imagina, não estamos. Tudo organizado no mundo espiritual para a gente reencarnar e ser um sucesso. Né, Selminha? Tudo pronto, tudo planejado. Até esses espíritos, na hora da constituição do nosso corpo, ajustar o nosso perispírito para que a gente não veja o tempo todo. São minúcias, são detalhes que a gente não pensa. Eu estava pensando nisso. Hoje de manhã eu falei, meu Deus, tudo muito organizado, né? Tudo lindo, não tem nada, o caos para eles não existe, tem tudo um objetivo maior. Todos podem, mas para isso nem sempre tem a permissão. Aí ele vai dizer, qual o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Aí vamos pensar nós, os espíritos que aparecem, que os espíritos permitem, né? Porque, primeiro de tudo, ali é a palavra áurea, né? A
permissão. Então, quem aparece foi permitido. Para quê? Muitas das vezes, para a gente tomar ciência de que a vida não termina. Tomar ciência da imortalidade. Tomar ciência de que a morte não é o final de tudo. E de que, mais do que isso, estamos aqui de passagem. Estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Temos coisas boas para fazer, nos socializar, né? Aproveitar um pouquinho, mas não pode ser o tempo todo. Então, esses espíritos estão dizendo para a gente, olha aqui, ó, não morri não. Muitos aparecem tristes, outros alegres, em estados, né, dos mais variados. E aí vem para todos nós esse laboratório para que a gente possa entender. Se a gente não morre, e aí espíritos aparecem, aí vem a grande oportunidade dessa ciência espírita, dessa parceria do mundo espiritual, né, desses espíritos com os médiuns, para que a gente possa compreender o sentido da vida. Ou não é? É o sentido da vida que eles estão falando para a gente. Eu não morro, a vida não termina no túmulo. E aí esses espíritos vêm falar das suas dores, das suas dificuldades, das suas queixas, das suas falhas, dos seus sucessos, mostrando para cada um de nós a necessidade de estudar a coisa que é mais importante da nossa vida, que é a nossa origem divina, a nossa natureza humana, caminhando na direção de Deus. É isso. Então, toda essa existência não pode ser só um parque de diversões. A gente tem que sair daqui com algo consistente para que a gente possa levar para as próximas vidas. Para que a gente não precise cair nos mesmos enganos, nos mesmos erros, nas mesmas posturas equivocadas. Aí ele vai lá falar, vamos embora mais à frente, senão eu vou ficar até amanhã aqui, hein? Isso aqui já falamos. Se o fato de ver os espíritos apresenta inconveniente, por que isso é permitido em certos casos? Olha aí, vamos ver o que ele vai falar. A fim de dar prova de que nem tudo morre com o corpo, ó, já falamos, e de que a alma conserva sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar prova e atestar a presença de vossos amigos juntos de vós. Então, ainda tem isso também, né? Os nossos entes queridos que estão logo ali, nos esperando, logo ali nos esperando. E outra coisa também, os espíritos, aí quem vê, tem muita gente que tem medo. Agora eu lembrei aqui de um familiar meu, que ele é novo e ele agora está vendo espíritos. De vez em quando ele vê alguma coisa e ele está cheio de medo. E aí eu lembrei aqui que muitos de nós, pelas crenças, né, limitantes, temos medo da mediunidade, temos medo dessa espiritualidade, de um ente querido, porque foi-nos colocado nas religiões do passado muito medo, como forma de domínio, de poder, de manipulação. E a gente, então, foi criando essa aversão ao mundo espiritual. Mas Kardec, com essa possibilidade da comunicação, do diálogo, através dos médiuns desses espíritos, foi diminuindo. Não diminuiu para todos nós o medo de espíritos? Diminuiu. Imagina se a gente não conhecesse a doutrina espírita. Estava ainda correndo, se escondendo debaixo da cama, dormindo com lençol, né? Até a cabeça. Porque medo desses, às vezes, nossos queridos. Então,
que até fala aqui de uma história de uma senhora, né? E aí ele diz assim, os espíritos, a gente tem tanto medo dos espíritos, mas eles nos fazem muito menos mal do que os vivos. Aí eu estava pensando esses dias, eu falei, é mesmo? Os espíritos não nos matam, a gente pode morrer ali na esquina. Os espíritos não conseguem fazer isso, né? Às vezes podem até não gostar da gente, mas entre às vezes um espírito e um vivo, às vezes é melhor ter um espírito ao nosso lado do que um vivo. E aí Kardec fala de uma história aqui, que é de uma senhora, que um malfeitor, aí ele diz assim, um malfeitor às vezes é mais perigoso do que um espírito depois da sua morte. Aí ele diz assim, uma senhora que conhecemos... É lá no item 11. Uma senhora que conhecemos viu uma noite, no seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que acreditou ser a presença de alguém. E sua primeira reação foi a de terror. Tendo-se certificado de que não havia pessoa alguma, disse para si mesma, pensei que era apenas um espírito. Não, parece que é apenas um espírito. Posso dormir, então, tranquila. Então, é para a gente ver que os espíritos, muitas das vezes, principalmente hoje na atualidade, talvez nos tragam menos medo do que os vivos, né? Que a gente está vivendo um momento complexo aí de instabilidade, de falta de segurança, e às vezes a gente se cai nessas armadilhas, né? Então, e a doutrina espírita traz isso para a gente, né? Com naturalidade, o conhecimento do mundo espiritual. Com naturalidade, aquele que deixou o corpo físico, mas continua sendo os nossos amores. E que a gente não deve ter medo. E aí eu lembrei, né, da história que muitas das vezes só aparecem para nos trazer uma informação, um conselho, um alerta, uma ajuda, ou também nos pede ajuda, né? Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, né? Aí vamos falar aqui mais à frente. Mais um aqui. Nem sempre os espíritos têm a possibilidade de manifestar-se a visão, mesmo em sonho, e apesar do desejo que tenha de vê-los, causas independentes da vontade deles podem impedi-los disso. E é verdade, quantas das vezes a gente perde um ente querido e a gente fala, doida para sonhar com aquela pessoa, doida para ver, e a gente não consegue, não tem a permissão, por algum motivo. Sempre o motivo é o melhor para cada um de nós, sempre é o melhor, ou é o melhor para aquele espírito, ou é o melhor para cada um de nós, que aquele espírito não se apresenta a gente. Eu lembrei de há poucos dias, tem uns 2 meses isso, e eu não tenho o hábito de ficar pedindo notícias da minha família, porque eu sei que todos estão bem dentro do possível, que daqui a pouco vamos nos ver, de que eles estão nas suas, né, labutas existenciais, eu também, e que está tudo maravilhoso. Eu penso sempre isso, não preciso, está tudo ótimo. Se precisar, a gente recebe alguma coisa, se precisar, a gente tem uma notícia, ou eles aparecem em sonho, para que eu vou ficar chamando, né? E aí eu sempre tive essa postura de não precisar, eu tenho tanta certeza da imortalidade, que eles estão bem, estão vivos, estão aí, com as suas demandas, né? E aí, mas aí, um parente meu ficou querendo saber notícias, perguntar aqui, a notícias de ente querido, aí eu, conversando com ele, e aí, muitos familiares meus faleceram de uns anos para cá, muita gente, minha família era muito grande, mas também tem um monte de gente chegando, voltando, nascendo de novo, e a vida segue. E aí eu falei assim, eu tenho uma prima minha que eu amo muito, inclusive que eu até acabei de criar o filho dela, que é meu afilhado, meu 3º filho. E eu tenho muito amor por ela, carinho por ela, e ela já morreu tem algum tempo. E aí, conversando, aí eu falei assim, vou perguntar sobre ela. Me deu aquela saudade, vontade de vou perguntar sobre ela. E aí, quando tiver a oportunidade, eu vou perguntar. Fiquei com isso.
umas 2 noites depois, ou na mesma noite, eu sonhei que eu estava indo num lugar e ela estava cedo, madrugada, tipo 5 e pouco da manhã, aquele dia começando a clarear, ela se preparando para trabalhar, como se fosse um computador, um ambiente. E aí eu chegava perto dela e quando eu ia dar um abraço muito forte nela, eu me emocionei demais, acordei. É isso, não está na hora. Eu registrei aquele amor infinito por ela dentro de mim. Me imagino, ela está viva? Sim, mas não está na hora. É a nossa maturidade que nesse momento nos é cobrado. Tudo tem a hora. Quando a gente quer forçar. E isso foi para mim como um grande ensinamento. É lógico que foi permitido, talvez ela tenha registrado sim a minha presença, registrou, eu tenho certeza disso, mas não deu para ser mais do que aquilo, porque poderia perturbá-la e me perturbar. Então, queridos, está tudo certo. Tudo certo. Só vai aparecer para a gente aquilo que está na hora e que tem sentido maior. Sempre, como meu filho sempre diz, mãe, tudo que acontece é sempre o melhor, que pode ser naquele momento. E isso, eu lembro disso diariamente na minha vida. Quando as coisas estão complicadas, tudo é, neste momento, o melhor que pode ser apresentado para a gente. Porque a gente não sabe da nossa história, não sabe da história do outro, do passado, e aí com isso a gente vai caminhando. E aí eu agora falei, não peço mais mensagens, nem notícias, ninguém, não precisa. Não precisamos. Está tudo, gostou, está trabalhando, está lá vencendo suas lutas, a gente fica traindo com o pensamento. Imagina, eu não fiz isso, mas imagina que eu ficasse pensando nela, chamando, atraindo ela, neste momento em que ela deve estar lutando para se equilibrar. Vencendo a saudade, refletindo sobre a sua vida como espírito, não sei. E eu estou ali, né, evocando, pedindo, chamando, perturbando aquele que está seguindo a vida, vivo, tão vivo quanto eu, mas que precisa daquele espaço para se reorganizar, se estruturar para seguir adiante. Né? Aí, vamos lá. Então, ele está falando. Aí, ele falou também que muitas das aparições são, às vezes, mais frequentes do que imaginamos, mas que muitas das vezes as pessoas não falam por medo do ridículo. Então, tem de tudo um pouco, né? Aí, vamos lá para esse... Vamos lá agora? Os espíritos aparecem sempre de uma forma humana? Na maioria das vezes, sim. De uma forma humana. Muitas das vezes, os espíritos, eles, da parte de cima, a gente tem mais nitidez. E conforme vai para os membros inferiores, eles ficam mais opacos, mais indefinidos, né? Uma forma mais volátil, mas normalmente a gente não consegue ver o espírito, normalmente a gente não vê o espírito todo, porque tem a questão dessa manipulação do fluido, essa arrumação do perispírito. Então é uma coisa muito fugidia, que é um flash, desaparece pela própria constituição do perispírito, do fluido que precisa da gente. Todo espírito, quando ele aparece, ele tem uma relação com a gente de alguma forma.
Seja relação de ódio, ou seja relação de amor, seja com aprendizado, enfim, mas tem sempre uma relação com a gente, porque até que tem que ter um casamento fluídico. Não basta o espírito querer aparecer para mim e não basta eu querer ver o espírito. Tem que ter uma sintonia fluídica. Tá? Vamos ver mais aqui. O que a gente pode ir mais à frente. Então, ele está falando aqui isso. Então, naquela época que Kardec, né, começou a estudar as manifestações, era muito médio, tinham muitos médios. Então, a gente sabe que no meio de muitos médios, de muitas pessoas, começaram a também ter o quê? As fraudes, começaram a ter também, né, a nossa imaginação fértil, que começa a achar que tudo é espírito, que a gente está vendo espírito o tempo todo, que o barulho ali, ou da pedra que bateu, que caiu, foi o espírito, da árvore que quebrou, do copo que quebrou. A gente começa também, principalmente quando a gente tem a mediunidade mais um pouco, né, elaborada, mais manifestada, mais ostensiva, a gente começa a ter um acúmulo de fluido. E a gente pode sim, quantas das vezes eu tenho a mediunidade de cura. Então, assim, se eu não tiver no trabalho da cura, eu toda hora estou quebrando coisa, é muita energia. Mas isso não quer dizer que tem espírito ali. Não necessariamente não precisa ter espírito ali. Então, a gente tem que entender que nem tudo é espírito, nem tudo é mediunidade. E aí, eu lembro de Chico, que ele atendia, né, diariamente, né? E ele, então, tinha uma senhora, Elvira, que ela estava sempre lá. Então, tudo ela perguntava a Chico, tudo ela queria consultar Chico, ela queria tirar dúvida com Chico. E ela, então, falou assim, Chico, tem um espírito que está me perseguindo o tempo todo, que faz eu tropeçar na rua e cair toda hora. Ele já está um tempão assim comigo, há meses. Eu não consigo ver quem é. Você tem que me ajudar, tem que resolver esse problema, porque está sendo um suplício na minha vida. E Chico, com aquele jeito dele, bonzinho, aí que ia para a casa espírita à noite, e aquela coisa toda. Então, um dia, Chico foi com ela, lá para a casa espírita, né, para assistir lá a reunião pública, e Chico foi com ela. E ela começou, tropeçar e quase cair, Chico segura. E aí ele falou assim, irmã, há quanto tempo você não troca o óculos? Era o óculos da irmã, né? O grau que estava ruim, a irmã tropeçava, principalmente quando descia e subia meio fio. Então, a gente tem que pensar assim, nem tudo é espírito, nem tudo é mediunidade, e por isso que Kardec foi cuidadoso, minucioso, e falou das várias teorias, e uma delas é dessa alucinação, que ele fala, né? E aí, o que ele quer dizer isso? O que é como a nossa querida leu, né? Alucinação. Lê aí de novo, minha amiga, que é algo que você acha que vê, vamos ver como ele botou o pedacinho, primeiro item, né, da 111, porque na verdade esse finalzinho é praticamente vamos chegar agora em 5 minutos, a gente define ele, da 111, vai minha amiga, ele diz que aqui, aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, acreditam tudo explicar com a palavra alucinação. Então, para aquele que não acredita que a alma é imortal, que morre, continua, ele não acredita. Não tem, então, se você viu um espírito, não existe, acabou, morreu com o corpo físico, então é alucinação. Então, a definição meio que é essa. É o materialista ou aquele que não acredita na reencarnação, ele acha que é alucinação. E assim, é interessante que aí a gente já está entrando no tema, né? Que você vê como é difícil você estudar a mediunidade. Como Kardec foi feliz, ele dissecou tudo, todas as facetas da mediunidade, do mundo espiritual, que não é fácil. E aí eu pensei na psicologia. Como é difícil estudar a mente. Porque você não tem como mensurar. É igual o espírito.
A psicologia foi em 1960 e ainda se arrasta na academia porque não querem introduzir essa parte. Porque eles querem algo que eles possam pesar, medir, segurar, que é o palpável, mensurar. E aí tem muita dificuldade de até em achar determinadas doenças, determinados transtornos, onde começa por conta dessa dificuldade de lidar com essa coisa que é impalpável, que não tem como mensurar. Igualzinho a mente. A mediunidade está junto, está nesse bolo, porque não tem como. E aí eles ficam o tempo todo querendo quantificar aquilo que não dá para quantificar, que tem que qualificar. E o estudo da mediunidade, assim como da psicologia, é pela observação e pela experiência. Ou não é? Mediunidade não é assim? Quantas das vezes o Newton pega, senta ali, fica aí, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos observar, vamos estudar para a gente não cair nas crenças, para a gente não colocar tudo no mesmo saco e achar que tudo é mediunidade, que tudo é espírito. Vamos estudar para a gente organizar essa noção, essas ideias, as regras, as leis que regem essas relações, mas a gente é só na experiência, é só no estudo, no trabalho que a gente vai refinando a ponto da gente perceber se é uma alucinação ou uma ilusão daquele que está falando, ou se ele realmente está vendo. E aí eu lembrei do seu altivo, que foi até no estudo que eu fiz do Livro dos Espíritos, Aprofundamento. Ele falando, perguntaram em algum momento por que os nossos companheiros, né, evangélicos, que ele foi numa igreja e ele viu os diabinhos, vários diabinhos, ele via as coisas, e ele viu os diabinhos. E aí ele disse que eram formas pensamento, não eram espíritos, eram formas pensamentos que eram, né, plasmadas de tanto pensar naquilo. Olha que coisa interessante. E aí ele diz assim, aí assim, como é que consegue perceber? Olha que coisa interessante. Nunca mais eu esqueci isso. Se você que é médium, né, que é o médium vidente, você ficar parado observando, você vai ver que eles não se mexem. Olha, experiência. Não se mexem, são imagens fixas, diferentes dos espíritos, que você percebe para lá e para cá. E aí tem a ver com a alucinação. Isso, são normalmente fixos, ideias fixas, imagens fixas. E aí ele diz, se você observar bem, são só formas pensamento. Então, vocês estão vendo como é importante o estudo da doutrina espírita, o estudo do Livro dos Médiuns, que vai falar de tudo, vai falar de todos esses efeitos. E outra coisa, os espíritos, quanto mais a gente vai desenvolvendo a moralidade, o estudo, o trabalho, mais a gente vai tendo a companhia dos espíritos superiores. Mais eles vão se apresentando para a gente por um trabalho, por uma tarefa, por um conselho, por uma proteção, por uma ajuda. Ainda tem isso. A gente pode ter milhões de inimigos espirituais de outra vida. Mas se a gente tiver uma postura correta, coerente na vida, nós não vamos vê-los, só se for permitido e necessário. Não vamos vê-los. Quantas vezes eu pensei que devo ter muitos inimigos, mas não vejo. Por quê? Eleva a minha mente no trabalho, no estudo, que você vai ver o que tiver que ver. Que for, lembro de Divaldo que ele via o Máscara de Ferro algumas vezes, e normalmente para dizer, agora eu não vou te guiar mais, agora eu não vou te seguir mais, porque agora minha mãe está reencarnando e tu já recebeu ela. Acabou, foi um aprendizado, foi uma experiência. Imagina
Quanto mais a gente eleva o nosso padrão, mais se a gente tiver a mediunidade, a gente só vai ver quando tiver a serviço, de ajudar, de um conselho, jamais de ter espírito nos perturbando o tempo todo, né? Que às vezes querem o mal, que às vezes estão aí, porque a faculdade no começo, ela às vezes fica um pouco mais desorganizada, que é natural, porque é um ajuste do perispírito. E aí a gente vai com o estudo sistemático, com o trabalho, com a mudança de vibração, olha que a gente vai plasmando, nós vamos organizando de tal forma a nossa mente que a gente vai podendo desenvolver com maestria uma mediunidade, né, uma vidência. Nós vamos poder ajudar esses espíritos, receber os seus ensinamentos, nos unirmos a eles em tarefas nobres, em tarefas novas, no nosso crescimento, no conhecimento da doutrina espírita, dessa ciência espírita que traz para cada um de nós um tesouro que estava escondido, que foi distorcido, deturpado por várias religiões que até hoje ainda não compreendem direito o verdadeiro sentido da mediunidade na vida de cada um de nós nesse momento. O nosso destino é sim a mediunidade ostensiva de forma natural, porque vamos evoluindo, vamos desenvolvendo o sexto sentido, mas se a gente não se organizar no trabalho, no estudo, nós vamos tendo dificuldade de ajudar nessa organização, nessa reorganização perispiritual, para que a gente possa pegar a mediunidade e utilizar ela como uma ferramenta poderosa de crescimento. Tá? Então, na verdade, o que Kardec fala é meio que isso. Quando ele fala aqui também dessas glóbulos, eu lembrei, só um pedacinho aqui no recorte que ele fala desses espíritos glóbulos, várias formas de alucinação, que cada um começa a achar que tudo é espírito. E aí eu lembrei do asfalto. Quando o asfalto está muito quente, você começa a ver, já viram quando você olha o asfalto na estrada, que ficam assim, e aí começa a achar, que é meio que parecido com isso, e aí começa a achar que está vendo um monte de espíritos, porque tem a ver também com a questão da íris, que ele fala, enfim, resumindo isso tudo, a gente tem que, através do estudo, do trabalho no bem, a gente vai podendo entender melhor a mediunidade e dar um curso novo a ela e a nossa vida. Ela não veio como muitos pensam, como mais uma obrigação, como uma ferramenta para nos trazer mais tarefas, mais tribulações. Não, ela veio como uma ferramenta para alavancar o nosso crescimento, o nosso processo espiritual. Bendita mediunidade com Jesus, bendita mediunidade com Kardec. Que possamos, então, todos aproveitar essa nossa existência física para nos engajarmos no estudo, no trabalho com Jesus, com Kardec e com todos esses espíritos superiores que nos aguardam, nos assistem e torcem para que possamos decidir firmes, resolutos a se juntarem a eles e trabalharem na transformação do nosso planeta, que será, com certeza, um dia, uma instância de luz e paz, e que possamos, então, preparar isso tudo para gerações vindouras e, quiçá, para voltarmos nela. Muito obrigada a todos vocês. Agradecemos a nossa companheira pelo estudo, pela reflexão e lembrando sempre quais são as nossas formas, pensamentos do dia a dia, mediunidade. Então, agora a gente vai solicitar os nossos companheiros médios para que eles possam se posicionar. E nós, em nossas casas, também da mesma maneira,
podemos participar deste momento do passe. Que cada um possa se ligar ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, para que eles possam nos ajudar nas nossas dificuldades físicas, mentais e espirituais. Senhor Jesus, agora voltamos ao teu coração amoroso e generoso para te pedir como médico que essa equipe de trabalhadores desta casa, da seara do bem e do amor, possam, através das mãos dos médios, nos trazer os fluidos medicamentosos para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Que possamos entregar a Ele as nossas dores, as nossas dificuldades, e por misericórdia divina, eles possam nos atender e nos ajudar. Agradecemos sempre a esses espíritos que, sob a tua orientação, Jesus, nos ajudam. E em nome de todos esses bondosos espíritos da nossa casa, que nos acolhe com amor, e a ti, Jesus, que nos ajudam. Mas, acima de tudo, a Deus, que é o nosso Pai, e a Ele pedimos por este momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então, é Santo Agostinho que nos diz aqui, ele fala assim: contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Isto porque nos mundos regeneradores não existe mais predominância do mal sobre o bem, mas existe a predominância do bem sobre o mal. E os espíritos que estão reencarnados no mundo regenerador, eles são felizes. Lá não existe a felicidade completa ainda, mas existe a aurora da felicidade. Lá não existe as pungentes angústias da expiação, mas os espíritos que estão lá estão todos já preocupados em caminhar para Deus, em progredir, em elevar. O amor é que une os seres lá. Então, ir para um mundo deste é uma felicidade para nós que vivemos aqui no mundo, passando por dificuldade, por sofrimentos. Então, devemos nos esforçar para, pelo menos, acompanhar o progresso do nosso mundo, porque ele está se transformando em mundo de regeneração também. Ele está a caminho e nós temos que nos melhorar, crescer espiritualmente, evoluir para acompanhar o progresso do globo. Que Jesus nos ampare a todos. Vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual da nossa casa para todos nós. Paz na alma que muito sofre. Paz na convivência com os irmãos. Paz na necessidade de convivermos juntos, a aprenderem a falar uns com os outros e a caminharem juntos. Paz. Nos mundos nos quais habitaram antes eram de muitas dores.
O planeta em que vivem hoje é de grande aprendizado, onde a ciência evolui dia após dia, onde vocês encarnados deverão se desenvolver intelectualmente conforme o orbe em que vivem oferecer. Aprendam também das leis morais, para que cresçam juntos, em conjunto. Aproveitem para se corrigirem dos erros cometidos, caídos no esquecimento, das más condutas que ainda trazem. Todos são filhos do Criador, e por todos o Pai tem misericórdia. Meus amados, aprendam a lidar com a simplicidade de outros irmãos que são levados até vocês em busca do socorro. Como já dissemos outrora, uns evoluem, outros se acomodam deixando de progredir, se isolam de tudo sem conseguir seguir adiante, deixando de caminhar. Por falta de encorajamento, se sentem desapontados com a humanidade, a ponto de tirarem a própria vida, se achando arrojados. Amados, aproveitem as oportunidades que estão de amar ao próximo como a si mesmo, de traduzir o Evangelho de Jesus, as oportunidades com a ciência evoluída, com o crescimento espiritual, mas seja fazendo o bem, praticando as leis divinas, ajudando, socorrendo irmãos que prestes a se lançarem do abismo do desamor. Almas perdidas sofrendo horrores. E como se não bastasse esse sofrimento, ficam na ilusão de que tudo se acabará após a morte. Não imaginam a tamanha dor até o esgotamento dos fluidos vitais. Amados, caminhem, que sejam por uma década, por um século, séculos, mas que façam valer a existência do corpo físico. Enfrentem as lutas, entendendo o que é preciso para se fortalecerem para as outras que virão. Peçam ajuda sempre a nós, espíritos guias, que vos auxiliaremos. Amados, que permaneça a paz com vocês, a paz serena, a paz do amor, a paz que o planeta conhece, mas que infelizmente ainda parte dos homens que nela habita não sabe o que é nem essa paz e nem o amor. Que saibam, que entendam, que sintam o amor inebriar cada um de vocês. Paz. Me despeço alertando os trabalhadores médios, trabalhadores designados à tarefa do Cristo, que fiquem atentos, vigilantes em preces, pois há um grande ataque de falanges espirituais do mal, causando pânico, falta de energia, falta de sono, fobias, hiperatividade, mudanças de humor constante, doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Fiquem todos atentos. Paz a todos. Um irmão trabalhador do Cristo. E embalados nessa mensagem dos nossos queridos amigos espirituais, envolvidos pela energia desses bons trabalhadores do nosso SEAP, do nosso muito amado altivo, é que agradecemos. Agradecemos tudo que recebemos aqui, o estudo, o passe,
a água fluidificada e o abraço amigo que tanto viemos buscar desses bondosos trabalhadores da nossa casa. Agradecemos muito, muito, muito. Agradecemos a Ti, Jesus, que nos proporcionastes uma manhã de estudo, esclarecimento e de ajuda física para os nossos corpos. E em nome desses bondosos espíritos que aqui se encontram, mas acima de tudo, em nome do amor divino, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje, com muita gratidão. Graças a Deus.